Olá, boa tarde. Eu quero aqui falar um pouco hoje sobre teoria do crime. O crime, de acordo com a teoria, crime, de acordo com o conceito de crime, né? O conceito analítico do crime, o crime constitui um fato típico, antijurídico e culpável. Essas são as características que, para configurar um crime, ele tem que ter esses três elementos para ser um crime. Nesse sentido, é bom a gente saber de forma consistente o estudo e para focar bem nessa na teoria do crime, no conceito analítico que constitui o crime, ele tem que ser um fato típico, ou seja, tem que estar tipificado na lei, tem que ser ilícito e o agente tem que ser culpável. Se ele não for culpável, então esses três fatores ele tem que estar. Não pode ter um, se ter um não ter o outro, ele não constitui o crime. Então, só para fixar o nosso entendimento, para ficar mais aflorado esse entendimento, vamos falar algumas causas que excludentes da tipicidade, que são causas excludentes de tipicidade, quando a conduta há ausência de dolo e culpa, quando há coação física irresistível, movimentos reflexo ou estado de necessidade. Então, esses elementos, são causas que excluem a tipicidade de um crime. Tem o crime o impossível, que é quando o agente vai praticar um crime, que aquele crime não tem como praticar aquele crime porque há uma excludente de ilicitude, erro do tipo essencial e o princípio da insignificância. Essas causas ela exclui a tipicidade do fato que antes era típico. Então, essas causas, ela tira a tipicidade de um crime. E são causas que excluem a ilicitude. O fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Então, são algumas causas que ela exclui a ilicitude. Quando o agente ele pratica aquele fato em estado de necessidade, então ele exclui a ilicitude do crime. Quer dizer, então aquele fato deixa de ser crime quando o agente age em estado de necessidade. Ou em legítima defesa, quando o agente se defender ao um ataque de uma outra pessoa que quer o ofender, então ele age em legítima defesa de si ou de outro. Então isso exclui a ilicitude do fato. Em estrito cumprimento do dever legal, o exercício irregular, quer dizer, ou seja, o exercício regular de um direito, ele exclui o fato
ilícito, exclui a licitude do fato. Podemos aqui, olhei aqui o artigo 23 do Código Penal, diz que assim, não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de um direito. Então, essas excludentes, ela exclui a ilicitude de um fato que ele era um crime, é tipificado o crime, mas essas excludentes, ela exclui o fato ilícito, exclui a ilicitude. E alguma causa que exclui a culpabilidade, que é quando a gente pratica alguma causa que seja que o fato é típico, é ilícito, mas exclui exclui a culpabilidade. Quando o agente é inimputável, quer dizer, a inimputabilidade ela pode vir quando a doença mental ou desenvolvimento mental completo ou retardado, quando o agente está em embriaguez completa e acidental decorrente de caso fortuito ou força maior, que está lá no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, ou se a gente quando é dependente ou intoxicado involuntariamente decorrente de uso de drogas, lá no artigo 45 da Lei 11.343 de 2006, e a menoridade, artigo 27 do Código Penal, e a Constituição Federal, no artigo 228, também trata desse termo, que se o agente ele é menor de 18 anos, ele não é culpável. O artigo 27 do Código Penal diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Então, ou seja, a menoridade ela é inimputável. Então, se o agente é menor de 18 anos, ele não comete crime, comete fato análogo a crime. Ele é inimputável. Outras causas também que exclui a culpabilidade é falta de potencial consciência da ilicitude, que é o erro de proibição. O artigo 21 do Código Penal, ele trata desse tema profundamente sobre o erro da ilicitude do fato. Então, esse erro de proibição e a inexigibilidade de conduta diversas. São coação moral irresistível, obediência hierárquica, quando você é obrigado a fazer algo que você não pode fazer, mas é obrigado a fazer porque tem, por exemplo, um gerente de banco. O bandido vai lá, sequestra a família dele e obriga ele a abrir o cofre do banco para eles poderem roubar. Então, ele fez aquilo assim porque não tinha outra maneira, outro meio. Então, essa é uma inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, o artigo 22 do Código Penal, ele fala que esse cidadão ele não cometeu crime porque ele foi coagido a praticar aquele fato. Ou obediência hierárquica, quando o teu superior obriga você a fazer algo que você faz por obedecer
por obediência hierárquica. Então está lá, é descrito no artigo 22 do Código Penal. E também algumas causas de extinção da punibilidade. Causas que extinguem a punibilidade, que está lá no artigo 107 do Código Penal, tem um rol. Mas esse rol do artigo 107 não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, porque há outras excludentes, outras extinção de punibilidade que está em outras leis esparsas que também são causas que extinguem a punibilidade. A prescrição, que está lá no artigo 109 a 117 do Código Penal, ele extingue a punibilidade. O ressarcimento do dano no peculato culposo, que é do artigo 312, parágrafo 3º, ele fala do peculato, trata do peculato. E se esse agente que praticou esse fato, ele ressarciu ao erário, ele extingue a punibilidade do agente. O pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive as acessórias, quando o agente que está sendo praticou aquele fato ilícito, mas se ele foi lá e pagou todo o tributo, ele extingue a punibilidade. Então aquilo não tem como mais punir aquele agente porque já extinguiu de acordo com quando faz o pagamento. E também a retratação antes da sentença no crime de falso testemunho. Então, se o cidadão vai ser para testemunho na audiência e ele, por exemplo, na audiência faz um falso testemunho, mas ele está sendo processado pelo falso testemunho. Se ele se retratar antes da sentença do crime do falso testemunho, extingue a punibilidade. Ou seja, o Estado não pode punir mais aquele agente porque ele já se retratou. Então, já extinguiu aquela punibilidade. Isso está previsto no artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal. E, pois bem, hoje foi só até por aqui. E que a gente possamos fazer bom proveito. E entender, separar, saber quais essas causas de extinção, de punibilidade, que são excludentes de licitude, que são excludentes de culpabilidade, excludente de ilicitude, e que isso fica bem memorizado, porque a gente precisa ter conhecimento em todos esses, ter um conhecimento profundo, porque faz parte do nosso estudo. E até o próximo vídeo, e muito obrigado a todos.